também que é importante comermos o grão. O grão que estamos a falar aqui não é o grão de trigo, aqui a ideia é comermos outro tipo de grão, como por exemplo o camute, como por exemplo a espelta, como por exemplo o milê. Então são grãos inteiros, aquilo que nós chamamos, quando dizemos integral, quer dizer inteiro, o integral está muito mal visto. Então quando comemos o grão inteiro, o integral, isso significa que tem a casca, está também relacionado com uma diminuição do risco de aparecimento de cancro. Aquilo que chamamos a dieta mediterrânica não é mais do que, efetivamente, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta rica em antioxidantes. Isto porquê? Porque supostamente era muito rica em azeite, muito rica em peixe do mar e muito rica em vegetais. Esta era o que chamávamos antigamente a dieta mediterrânica. Infelizmente, para os países que vivem no Mediterrâneo, neste momento, como estamos já todos um bocadinho ocidentalizados, já deixamos de comer o pão que se fazia em casa das pessoas, que era sem dúvida um pão mais rico do que aquele que é agora, até porque o pão fermentava e havia tempo para o pão fermentar, não é o pão que compramos no supermercado. E também comíamos muito peixe, e peixe do nosso oceano, e muita cavala, muita sardinha, que são peixes ricos em ácidos gordos, e portanto são anti-inflamatórios, aportavam-nos essa parte, e comíamos muito mais antioxidantes do que comemos agora, os legumes, os vegetais, as frutas, que eram mais ricos em fitoquímicos e microminerais, exatamente porque o solo era mais rico e havia opousio entre entre as plantações. Então, o que é que eu lhes queria contar mais hoje? Queria contar-lhes que também gostava que retirassem, neste sentido de falarmos da dieta e do cancro, o leite e os produtos lácteos da alimentação. A caseína no leite de vaca é o mais importante promotor de cancro descoberto. Então, é importante percebermos que isto já está aprovado, tudo aquilo que eu vos estou a dizer estou a seguir com artigos científicos. Também sabemos que o leite e os produtos lácteos têm hormonas de crescimento que são dadas às vacas para acelerar e podem eventualmente, portanto, causar-nos sobrecarga a nós, principalmente às crianças. Também existem alguns artigos que demonstram a ligação ou que encontram alguma relação entre os lácteos, os produtos lácteos, com algumas doenças crónicas, como por exemplo a osteoporose, como por exemplo os diabetes, como por exemplo doenças cardiovasculares. Então é importante sabermos isto. E a pergunta do milhão, que já sei que vai vir aí, que é o cálcio. O cálcio do leite é pobremente absorvido em comparação com o cálcio de origem vegetal, então não precisamos de estar com esta problemática do leite. Também sabemos que a lactose não é digerida bem pela população humana de uma forma geral, exatamente porque o ser humano deixa praticamente de ter a enzima que se chama lactase a partir entre os 2 e os 4 anos, que era quando deixávamos de mamar da nossa mãe, seria a partir dos 4 anos mais ou menos. Então esta enzima vai decaindo com a idade e lembrem-se que não somos filhos da vaca, ainda que possam achar que as vossas mães sejam uma vaca, mas efetivamente não somos filhos da vaca. Então temos que saber que existem alternativas vegetais muito interessantes, como o leite de coco, os leites baseados em amêndoas ou leites baseados noutras bebidas vegetais, como a espelta e o camute, que efetivamente são alternativas muito interessantes. Por último, a questão da carne, portanto a carne, principalmente as carnes que são processadas, então por exemplo as salsichas, o bacon, os salames, são considerados pela empresa, pela organização Cancer Research em Inglaterra como causadores de cancro do grupo 1. Isto significa o quê? Que já se dedicaram a estudar e a perceber a relação entre um alimento e o aparecimento de um cancro, seja ele qual for. Então, estes alimentos estão considerados como grupo 1. Significa que existe uma relação positiva e completamente estudada entre estas carnes que acabamos de falar, que no fundo são carnes processadas, e o aparecimento do cancro. Depois temos, por exemplo, o porco, a vaca e a ovelha, no grupo 2A. Isto significa que provavelmente podem causar cancro. Então é importante sabermos isto.
E é importante sabermos que as evidências científicas em carnes processadas está completamente descrita e significa que, portanto, estes alimentos que eu acabei de falar não devem comer baixo nenhuma circunstância, ok? E está também muito estudado porque é que isto acontece, ou seja, o que é que este tipo de carnes processadas provoca no nosso corpo para que isto aconteça, não é o teor desta nossa conversa, mas isso já está provado. Muito importante é que o consumo de peixe do mar, está inversamente associado com o aparecimento de cancro cólon retal. Então é importante saberem que existe uma revisão sistemática no ano de 2012 do American Journal of Medicine que mostra exatamente porque é que o consumo de peixe, principalmente do mar, está relacionado com a diminuição do aparecimento do cancro. Depois, uma coisa interessante, só como nota final, que o café, as bebidas muito quentes estão consideradas no grupo 3. Quer dizer que não são causadores completamente taxativos, mas que eventualmente podem causar cancro. E, essencialmente, aquilo que se considera do ponto de vista da ciência é que tem a ver mais com a temperatura. Então temos que ter um bocadinho de cuidado com a temperatura a que tomamos as bebidas. E depois o álcool. O álcool está provado que causa 7 tipos de cancro. Se bebêssemos menos álcool, podemos prevenir até 12.800 casos de cancro só em Inglaterra. Então temos, por exemplo, o cancro do intestino, o cancro da mama, esófago, boca, são os mais frequentes em relação com o consumo do álcool. Depois há imensas comidas que estão no top 10 de antioxidantes, como por exemplo as bagas de goji, os mirtilos, as amoras, o chocolate preto sem açúcar, a noz pecan, como é que se chama? Canela, cúrcuma, o timo, que é uma erva aromática, o gengibre, o basílico, os orégãos. Então são alguns dos alimentos, os coentros também, que eu gostava que pudessem introduzir na vossa alimentação, porque efetivamente têm compostos, são chamados compostos bioativos, que de alguma forma vão conseguir ter algumas propriedades anticancerosas. Isso já está muito estudado, quer seja porque tem polifenóis, quer seja porque tem fitoquímicos que vão ter uma ação anti-inflamatória muito interessante, como diminuição de cancro. Sim, já vamos mesmo acabar. Então, dicas práticas do que consumirmos: os vegetais crucíferos, portanto os brócolos, a couve-flor, repolho, couve de Bruxelas, nabo, as couves, que se distinguem pelo facto de conterem bastantes substâncias anticancerígenas. As alcachofras têm um elevado teor de saldestrol. As verduras, como por exemplo os espinafres e a alface, têm fibra, folatos e uma série de carotenoides que também, sem dúvida, têm uma ação preventiva. As uvas pelo resveratrol, por isso é que dizem que devemos consumir o vinho tinto, mas na realidade é melhor consumir a uva, porque o vinho tinto depois terá o álcool e tem os sulfitos. Os legumes e também as leguminosas, o feijão, as ervilhas, as lentilhas, têm umas substâncias chamadas saponinas. Os mirtilos e as framboesas, por uma substância chamada ácido elágico. As sementes de linhaça, as sementes de linhaça que têm ácidos gordos essenciais. As sementes de chia, as sementes de sésamo também são muito interessantes. O alho, a cebola, o alho francês, tem a licina, portanto são substâncias também que nos dão alguma proteção. O chá verde tem as catequinas e depois o tomate biológico, sem pesticidas, de preferência cozido a vapor, porque tem o famoso flavonoide licópia.